Nosso tema é extremamente ambicioso: os grandes desafios na educação no Brasil e no mundo. E essa pergunta, ela engloba pelo menos três grandes desafios. Como saber a respeito disso? E sabendo dos desafios, como selecionar e como equilibrar, né, o que é comum ao Brasil e ao mundo. Para poder tentar abordar essa questão da maneira mais honesta e adequada para você, eu fiz uma revisão da literatura, sobretudo da literatura mais recente, que trata do susto que o mundo levou com a pandemia, e também um artigo que foi publicado por dois pesquisadores do Banco Mundial, Patrinos e Vélez, que vem exatamente abordando esse tema e fazendo enquetes junto a especialistas em educação em todo o mundo para poder identificar o problema. Então, com base nesses dois conjuntos de informação, eu resumi, né, e quero apresentar para vocês quatro grandes desafios, ou melhor, oportunidades que existem na maioria dos países e que também afetam o Brasil. E elas são as mudanças demográficas: a população vai aumentar no mundo e depois cair vertiginosamente; a aprendizagem que está estagnada, países desenvolvidos, um pouco menos, nos países menos desenvolvidos, bastante, desde a pandemia, né? Isso deu um susto no mundo. E a questão da equidade, que vai junto com essa. Em decorrência desses problemas, a escola na Berlinda, né, a concepção, os currículos, os professores, que são temas que preocupam os vários países do mundo. E, em quarto lugar, os avanços e contribuições e potencial da ciência e tecnologia que poderão contribuir para enfrentar alguns desses problemas. Então, vamos encaminhar, examinar cada um desses problemas rapidamente nesses minutos. Então, a primeira questão demográfica. Nós estamos no mundo hoje de cerca de 8 bilhões e meio de habitantes. Esse número ainda vai subir até cerca de 10 bilhões, de acordo com as previsões. Depois deverá começar a cair vertiginosamente. Ninguém mais quer ter filho, o mundo mudou, mudou a concepção do mundo a respeito da natalidade e vai ser muito difícil manter a população. Possivelmente ela vai reduzir de maneira drástica em muitos países. E, como consequência disso, pelo menos no curto prazo, haverá uma forte dependência dos países, sobretudo desenvolvidos, em relação à imigração. A imigração já é um problema sério em vários países, porque, primeiro, dela depende a produtividade do país, mas ela também cria problemas de comportamento, problemas de identidade nacional, a formação de guetos, o aumento da desigualdade, não é? E, sobretudo, não é mais de perto, ventando a educação, a diluição, a mudança dos valores em comum, que é aquilo que faz a nacionalidade, que é aquilo que faz o país. E, obviamente, isso também, de certa forma, afeta a escola, como veremos a seguir. E, especialmente no caso da educação, reduz brutalmente, né, como já aconteceu no Brasil, continua acontecendo, o número de crianças. Poucas crianças, muitos idosos. Né? E o que que acontece? Dentro da escola, você tem menos competição, né? Menos incentivo para o aluno se esforçar muito, porque a competição reduz, né? Por outro lado, você tem menor escala, então, nos países avançados já se fala na volta das escolas, das classes multisseriadas, e, ao mesmo tempo, muitos idosos. E esses idosos terão também, não apenas que competir por recursos, idoso custa mais do que criança, vamos competir no orçamento, mas também precisam de trabalhar mais tempo e, possivelmente, precisam de uma educação que dure mais tempo, mas também que haja mais oportunidades de retreinamento no mundo cada vez mais complexo. Então, são grandes os desafios que a mudança demográfica traz para a educação. O segundo conjunto tem a ver com a questão mais específica da aprendizagem dos alunos. Com a pandemia, então, houve uma certa baixa, uma estagnação da educação em muitos países, e isso, no contexto, novamente, das mudanças tecnológicas e da mudança demográfica, não tem gerado massa humana, massa crítica, capital humano suficiente para gerar aumentos de aprendizagem. E nos países pobres, né, houve uma baixa e muitos ainda não conseguiram sair desse baixo nível, como nós vimos agora no Brasil também, na prova Brasil.
Em todo o mundo, uma outra questão relacionada especificamente com a educação são os desafios da equidade, mesmo nos países mais ricos, os desafios da equidade permanecem. Agora, com essa questão da migração, eles tendem a se ampliar, né? E isso tudo, nessa mudança demográfica, as questões da equidade, a baixada do nível, né, coloca questões importantes para a educação e, sobretudo, para o currículo, né, diante desse mundo de transformação e diante dessa educação que precisa durar mais tempo e diante desses desafios tecnológicos. O que ensinar, o que aprender, o que dura ao longo da vida, não é como retreinar adultos em escola. Tudo isso, então, cria um terceiro conjunto de desafios, que são os desafios relacionados com a escola propriamente dita. A escola, novamente, vem para Berlinda, algo que era relativamente estável contexto nos países, sobretudo nos países mais desenvolvidos, agora entra em questão, né? O que é essa escola? O que deve ser? Para quem? Para quê? Coloca o uniforme, pode entrar com véu muçulmano, não entra com véu muçulmano. Qual é a identidade da escola? Quem define essa identidade? É o governo? São os pais? São os alunos? São os grupos com as suas questões identitárias? Tudo isso é uma questão já presente e forte em muitos países. Em segundo lugar, não é a questão coração da escola, currículos. Até aqui, a escola tinha essa função mais ou menos consensual de trazer ao aluno a tradição, né? Traz aquilo que o mundo já produziu, equipa o aluno para fazer avançar esse conhecimento e contribuir produtivamente para a sociedade. A tradição ocidental no nosso mundo está sob suspeição, as outras tradições também começam a ser abaladas, né? Há um conflito dessas tradições e expectativas, sobretudo com o aumento da globalização e da imigração, e há uma banalização do conhecimento, o excesso de subjetivismo, não é? A pós-verdade, a minha verdade, que entra nesse mundo pós-moderno, e essa ênfase cada vez maior, né, na ideologia identitária, né, no lugar do realismo, do consenso cultural. Então, aí é um desafio gigantesco que os países começam a se debater sobre ele. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, o SAT, o exame de conhecimentos, né, que tem um valor preditivo fortíssimo para a entrada na universidade, é questionado, inclusive, por universidades de elite, apesar do seu alto valor preditivo. E dentro desse contexto surge, né, a questão dos professores, que continua sendo o pilar da escola. Fica cada vez mais difícil ser professor, fica cada vez mais difícil atrair bons professores, porque a profissão fica menos atraente, as dificuldades da escola, as ameaças ao professor, ao que ele diz, ao que ele fala, aos grupos que ele tem que endereçar e agradar, e, portanto, as opções se tornam cada vez menos atrativas face a outras profissões que surgem na sociedade que podem atrair essas pessoas de mais alto talento. E, finalmente, quarto desafio, né? E aí entramos um pouco mais num aspecto positivo, que são os avanços da ciência e tecnologia, né? O mundo tem abraçado cada vez mais a educação baseada em evidências, né? A partir dos exames internacionais, do PISA, do PISA, né? E agora do método fônico e tantas outras evidências científicas sobre o cérebro, sobre o sono, sobre as habilidades não cognitivas, tudo isso tem entrado um pouco mais para informar políticas e práticas educacionais. A gente viu no mundo, por exemplo, inteiro, bastante avanço grande na primeira infância, no ensino das línguas, hoje no uso da inteligência artificial, etc. Isso é um desafio auspicioso. Não é? E, junto com isso, ainda não é a promessa que parece que agora chega um pouco mais perto nas tecnologias da educação, como novidade. Não é? As tecnologias que até então foram muito pensadas para massificar o ensino, hoje elas são mais pensadas para individualizar o ensino, para dar uma atenção mais individual. Ao mesmo lado, essas tecnologias surgem associadas a essa crise da atenção, da falta de atenção das redes sociais, né, que está se tornando o grande tormento das famílias, dos professores da escola. Então, eu acho que temos aqui um prato cheio de desafio para destrinchar nesses próximos anos. Muito obrigado.